E aí tem muita gente endividada. E por que você atuar nessa área de ajudar pessoas endividadas com bancos? Porque é uma área que digamos assim, Que ainda é carente nessa é, situação de pessoas que têm interesse em ajudar elas. tem sim. A partir do momento em que a gente vê os índices de endividamento das famílias crescendo, a gente tem aqui vários relatórios da CEIC, vários relatórios aqui que apontam para quase 80% das famílias brasileiras endividadas, e que isso também influencia diretamente no aumento da taxa de juros na economia brasileira. A gente passa a perceber também vários pontos vários pontos sensíveis no caminhar dessas empresas e dessas pessoas endividadas. Então, a partir desse momento, que se agravou a partir da pandemia de 2020, quando a gente teve aquele momento de suspensão dos empréstimos e financiamentos e tal, houve ainda mais esse agravamento da situação das pessoas endividadas. Então, a partir daí surgiu essa imediata necessidade de atuar ainda mais, de forma mais aguçada, na defesa desse consumidor, seja ele empresa, seja ele pessoa física que contratam serviços bancários. Como você já foi bancário, você trabalha em banco aí, né? Você tem uma experiência muito harta nessa área. Né? A gente vê assim, às vezes as pessoas não pensam 2 ou 3 vezes para pegar um empréstimo, por quê? Quem trabalha em banco, eu tenho um amigo que trabalha em banco, que ele tem cotas para, quanto mais gerar empréstimos, né? Ele ganha uma cota e tal. E o trabalho dele é convencer aquelas pessoas que aquele empréstimo é bom. E às vezes a pessoa vai pela emoção. Eu vou te liberar 50 mil, você vai pagar tanto por mês e tal, não sei o quê. E eu te dou um prazo de tanto tempo para pagar, e aí as pessoas não pensam 2 vezes, que às vezes aquilo pode ser um caminho sem volta, porque os juros vai estar lá em cima. A empolgação de você receber o dinheiro é massa, muita gente pega, né? E principalmente na área empresarial, né? Que a pessoa acaba, querendo ou não, iludido com aquele empréstimo, com aquele dinheiro, e depois se entra num avalanche de dívidas, né? Como você vê esse cenário? Preocupante, muito preocupante. A gente vê várias situações em que ocorrem essas abusividades, essas práticas abusivas, né, ao consumidor. Então, quando a gente se debruça sobre um determinado contrato de financiamento, a gente observa que aquilo ali que foi contratado no momento, no calor da emoção, como você disse, Messi, é a situação mais delicada, digamos, mais perigosa para o consumidor. Quando ele fala que a taxa de juros pode ser baixa, a parcela pode ser baixa, e quando, na verdade, a taxa de juros tem alguma discrepância ali e o consumidor sequer tem noção disso porque falta experiência nisso. O consumidor, às vezes, não tem esse tino para averiguar isso aqui corresponde, essa taxa mensal corresponde, de fato, ao valor total dessa dívida, ou a parcela está baixa e só isso é o que interessa para a gente. Quando, na verdade, quando você vai analisar esse contrato, tem outras questões que colocam aquele consumidor numa situação muito, muito delicada. Se ele não prestar atenção, por exemplo, ele vai pegar 50 mil, pegar 50 mil, né? Aí o rapaz, uma pessoa que trabalha no banco, ele vai te iludir tanto, você vai começar a pagar daqui a 1 ano. Você vai pagar uma parcela pequena. Mas quando você vai somar tantas parcelas que você vai pagar quase 150 mil. Mas a ilusão é da questão de você só começar a pagar daqui a 1 ano, né? Porque eles são bancários, eles querem fazer empréstimo, eles ganham cota. E é isso aí que o consumidor, né, e o empresário tem que tomar muito cuidado para não entrar numa avalanche de dívida. Não é isso? Porque os juros de banco não é baixo. Não é isso? Não. E aí a ilusão vai nessa questão aqui, né, Rosângela? De você pegar uma quantidade, você só vai começar a pagar de 1 ano, 2 anos, e aí quando você vai ver, você vai pagar o triplo do valor que você pegou, e aí você entra, porque você fica bloqueado sem poder pegar, né, mais dinheiro, porque você tem que pagar o que tem, pelo menos eu acho que eu tenho experiência de amigos que tem que pagar, acho que até 30% ou 40% da dívida para poder renegociar e pegar mais empréstimo. Não sei se é isso, como você tem mais experiência aí, é isso mesmo que acontece? Exatamente, Messi. Acontece que quando você posterga o pagamento dessa primeira parcela para daqui a 6 meses, 1 ano, está incluso ali os juros de carência. Você tem aquele prazo de carência para começar a pagar a primeira parcela
e você não... muitas vezes a necessidade é tanta, eu preciso desse valor, eu preciso dessa receita aqui para cobrir a folha de pagamento da minha empresa, eu preciso disso aqui agora, porque a situação é de necessidade extrema. Então, já que eu tenho como jogar esse pagamento para daqui para frente, então eu não tenho outra opção. E aí, às vezes, não é nem a questão dos juros altos em si, mas tem também os juros de carência, tem a correção, tem a capitalização mensal, tem diária. Tem vários fatores que o empresário ou o consumidor, a pessoa física, não percebe que vai tudo junto ali. Exato. E se você não prestar atenção... Você não contrata apenas um empréstimo e vou pagar 1.200 por mês. Você está contratando um produto em que ali, aquela composição da dívida consta de, às vezes, tem que ter no contrato capitalização, tem que informar se há capitalização, tem que informar se há algumas taxas ali dentro, tem tudo isso. O consumidor, seja empresa, seja pessoa física, precisa sair dali ciente do que ele está contratando. O que não acontece, e aí ele entra naquele círculo, né, sem fim, aquele loop, e não consegue, lá na frente, quitar aquela dívida, porque a prática, a cobrança em si, se torna leonina.